Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que novamente está conosco acompanhando os estudos da série O Apocalipse versículo por versículo. Hoje nós estaremos estudando o Apocalipse, o capítulo 2, versículos 4 a 7, que fala a respeito da igreja em Éfeso. O vídeo passado nós iniciamos falando dos versículos 1 ao 3, que se referem mais especificamente às coisas boas que aconteciam neste período profético da igreja de Éfeso. Ali, nos versículos 1 a 3, nós vemos que Deus estava elogiando esta igreja, elogiando as obras do período da igreja de Éfeso, que vai até 27 depois de Cristo, até mais ou menos meados do ano 100 depois de Cristo. Mas agora dos versículos 4 ao 7 do capítulo 2, nós estaremos lendo algumas outras palavras de Cristo que se referem mais especificamente à parte ruim da igreja de Éfeso, ou do período profético da igreja de Éfeso. E eu convido você, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, a abrir em suas casas a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 2, e vamos juntos ler os versículos 4 a 7. E assim diz a palavra do Senhor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O Senhor Jesus está aqui falando com seu servo João, o qual deveria escrever 7 cartas e estar enviando essas 7 cartas às 7 igrejas que existiam na Ásia Menor no período em que João vivia. Todavia, nós estamos estudando cada versículo, cada detalhe do Apocalipse, e nos estudos anteriores nós conseguimos, na palavra de Deus, compreender que estas 7 igrejas que existiam na Ásia Menor do tempo de João, elas são, na verdade, um símbolo, uma sombra, um tipo do antítipo. Elas, na verdade, somente prefiguram os 7 períodos proféticos da Igreja de Cristo até a consumação dos séculos. Estes 7 períodos proféticos que se iniciam a partir da ressurreição de Cristo e vão até a consumação dos séculos, quando o Senhor Jesus voltar em toda a sua glória, estes 7 períodos são o antítipo das literais igrejas que existiam no período de João. Mas Jesus, conforme nós lemos aqui no capítulo 2, no versículo 4, ele começa então a advertência a este período profético da igreja em Éfeso, a primeira igreja, o primeiro povo, o qual viveu até mais ou menos o ano 100 da nossa era cristã. Ele começa com estas reprovações. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aquela igreja a qual estava vindo da parte dos primeiros apóstolos, aquela igreja que há poucas décadas estava, na verdade, vendo, e alguns que não viram, mas ouviram falar das
poderosas ações que o Espírito Santo fazia por intermédio dos apóstolos de Cristo. Aquela igreja que estava tão próxima, na verdade, do período em que o Senhor Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e ascendido ao céu, e feito, antes de ascender ao céu, a promessa de que o Espírito Santo viria sobre os seus servos, para que eles pudessem pregar o Evangelho a toda a criatura que habitava sobre a face da terra e ensinasse todas as coisas que até ali ele havia ensinado a eles, para que então, pregando o Evangelho e batizando todos, o fim pudesse vir. Esta igreja que aos seus ouvidos estavam essas promessas, essa igreja que estava tão perto deste período em que Jesus esteve sobre a face da terra, tão perto deste período em que os apóstolos de Cristo estiveram sobre a face da terra, uma igreja que viu tantos milagres, ou que ouviu falar de tantos milagres que há pouco tempo havia acontecido. Esta igreja agora estava se desviando de seu primeiro amor, estava perdendo seu primeiro amor, estava perdendo aquele zelo, aquele fervor, o qual os primeiros apóstolos e o qual os primeiros discípulos de Cristo tinham em seus corações. Um zelo que ardia, um zelo pela verdade, um zelo por Cristo, um zelo por Deus, um zelo pelo Santo Espírito e um zelo pela lei de Deus, o qual fazia com que esses homens não temessem a própria morte, não temessem as consequências da pregação do verdadeiro Evangelho. Eles haviam, na verdade, perdido este primeiro amor, o qual o Senhor, pelo Espírito Santo, havia colocado no coração dos primeiros discípulos e dos apóstolos de Cristo. Este povo da igreja do período em Éfeso, ele estava caindo no informalismo religioso. As tradições agora estavam, na verdade, tomando o lugar daquele amor, daquele fervor, daquele louvor, daquela ação de graças que verdadeiramente caracteriza o povo de Deus em todas as fases da igreja de Cristo, o verdadeiro povo de Deus em todas as fases da igreja de Cristo, porque no decorrer dessas cartas que estão no livro do Apocalipse, nós veremos que houve épocas da igreja de Cristo sobre a face da terra que poucos, muito poucos, na verdade, permaneceram firmes, zelosos, cheios de amor pela verdade e cheios de amor por Cristo. Mas essa igreja em Éfeso, a qual havia recebido tantos elogios, do versículo 1 até o versículo 3, agora Jesus nos diz que a partir de algum período desta igreja, eles estariam esfriando, perdendo o seu primeiro amor e caindo então em um formalismo e caindo no perigo de seguir regras e tradições de homens. Mais para frente, nós vamos ver que houve um período em que a igreja abandonou completamente o seu amor por Cristo e aceitou completamente as formas religiosas e a tradição de homens. Mas isso está um pouco mais para frente. Daqui a alguns versículos, nós estaremos estudando sobre o período das trevas na igreja. Mas o Senhor Jesus, ele prossegue, ele diz o seguinte para o seu servo João a respeito da igreja em Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Os discípulos, então, daquela primeira igreja em Éfeso, deviam comparar agora o amor e o zelo dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos, com o seu formalismo seco, com as suas tradições humanas. Eles deveriam comparar,
nas santas escrituras e nas histórias que eram contadas pelos cristãos mais antigos, deviam comparar qual era a realidade da igreja no momento em que Cristo ressuscitou e deu a comissão para os seus discípulos irem pregar o evangelho em todo o mundo. Eles deveriam comparar aquela situação na qual os discípulos haviam recebido a plenitude do Espírito Santo como chuva temporã, de acordo com o que a palavra de Deus nos diz, pois há tempo de chuva temporã do Espírito Santo para a semeadura do Evangelho e há tempo para a chuva serôdia do Espírito Santo, a qual dentro em breve virá nos nossos dias para a última colheita em todo o Evangelho. Bom, então eles deveriam comparar esses discípulos que estavam transbordantes do Espírito por causa do poder do Espírito como chuva temporã, e agora eles deveriam enxergar as suas próprias vidas e fazer então essa comparação. Na verdade, esses primeiros discípulos que estavam se desviando do seu primeiro amor, do seu fervor, do seu primeiro zelo, eles deviam, na verdade, orar. Orar em seus corações, orar em suas igrejas, orar a todo momento, tal como Davi orou, pedindo que o Senhor sondasse os seus corações e revelasse a eles qual eram os seus pecados. Pois quando, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, quando nós estamos caindo em nossa espiritualidade e entrando em um formalismo religioso, o qual hoje abarca quase todas as denominações do mundo, quando nós estamos entrando nessa situação, pelo fato de todos os irmãos que estão ao nosso redor também estarem entrando ou se encontrarem nessa situação de um formalismo seco, de um formalismo religioso e de um tradicionalismo religioso, quando nós estamos entrando ou entramos nessa situação, não conseguimos verdadeiramente enxergar que nós estamos saindo do reto caminho e nos desviando ou para a direita ou para a esquerda do caminho. Portanto, nós temos que estar constantemente orando ao nosso Deus, pedindo para que Ele sonde os nossos corações e mostre e revele a nós o que vai em nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E a palavra de Deus acrescenta: quem o poderá conhecer? Nós não podemos verdadeiramente conhecer os nossos corações. Às vezes pensamos que verdadeiramente somos cristãos. Às vezes pensamos que verdadeiramente somos servos de Deus, filhos de Deus, justificados no sangue de Cristo e selados para a eternidade. E na verdade não o somos. Porque o nosso coração enganoso nos diz que está tudo bem, que o sangue de Cristo nos salva e nos purifica de todos os pecados e que dentro em breve nós ascenderemos ao céu glorioso. Mas enganoso é o coração do homem. E Satanás, sabendo disso, ele se utiliza desta ferramenta, ele se utiliza destes corações pecaminosos, que são os corações dos homens, para tranquilizar a consciência dos cristãos e dizer que está tudo bem. Às vezes o cristão, ele está se afundando em um formalismo religioso. Às vezes ele é um pecador mais corrupto do que os pecadores que estão fora da igreja e ele não percebe, porque Satanás e os seus anjos que com ele caíram estão se utilizando dos nossos corações e acalmando as nossas consciências. Os nossos corações, inspirados pelo poder do maligno, estão nos dizendo constantemente que está tudo bem, que o sangue de Cristo nos purifica e que é assim mesmo a religião. Nós estamos no caminho correto e devemos prosseguir por este caminho, porque nós chegaremos então na cidade gloriosa de Deus. Mas enganoso é o coração, o teu, e enganoso é o meu coração. E tal como o Senhor disse
aos filhos dele que viveram no período da igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Hoje ele está dizendo para você e hoje ele está dizendo para mim que nós temos que nos arrepender de nossos pecados. Primeiramente, nós temos que pedir que o Espírito Santo nos revele quais são os nossos pecados, para que então possamos nos arrepender deles e então voltarmos a praticar as primeiras obras de amor, de zelo, de fervor, as quais nós praticávamos no momento em que verdadeiramente não apenas aceitamos a Cristo como nosso Salvador, mas no momento em que aceitamos a Cristo como nosso Salvador e entregamos todo o nosso viver a Ele, o momento em que entregamos o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser, para que Ele, através do Seu Espírito, habitasse em nós, para que então pudéssemos revelar o Seu amor, a Sua mansidão, a Sua pureza, a sua humildade, a sua simplicidade, para que pudéssemos viver pela fé. Nós precisamos voltar a este período, e se nunca passamos por este período, então nós estamos sendo enganados, estando na igreja, mas nunca tendo passado por uma conversão. E verdadeiramente aqueles que não se convertem, esses não aceitaram realmente a justiça de Cristo pela fé. Porque aqueles que aceitam a justiça de Cristo pela fé, eles passam por uma completa conversão. As suas vidas mudam após eles aceitarem a Cristo pela fé. Porque a palavra de Deus nos diz que a fé sem obras, ela em si mesma, é morta. E só pode haver verdadeiras obras na vida do cristão se ele aceita a Cristo pela fé e se ele passa por uma genuína conversão, a qual ocorre em nossos corações quando recebemos o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Estudaremos no decorrer de todo o Apocalipse que há também o falso batismo do Espírito Santo. E o falso batismo do Espírito Santo não está fora das igrejas cristãs, mas o falso batismo do Espírito Santo está dentro das igrejas cristãs. Hoje o Senhor está dizendo para você, está dizendo para mim, que nós devemos voltar à prática das primeiras obras, mas na verdade a prática das primeiras obras como está descrita na Bíblia, no livro de Atos, as primeiras obras dos santos apóstolos. Nós devemos estudar mais profundamente e com muito mais oração o que realmente significa Atos 1 e Atos 2. Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 1, ali mostra uma completa reforma dos discípulos. Um completo e profundo arrependimento da parte deles. Em Atos capítulo 1 nos mostra que a igreja se reuniu para se arrepender em conjunto dos seus pecados, para permanecerem em união, para pedirem perdão uns aos outros dos pecados que há tão pouco tempo eles haviam cometido, não apenas contra Deus, mas cometido uns contra os outros. Então, em Atos capítulo 2, depois deles terem se arrependido de seus pecados, depois deles terem se esvaziado de seu orgulho, de sua presunção, de sua vaidade espiritual, depois deles terem abandonado todos os seus pecados, os quais os separavam de Deus e os impediam de receber o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Depois que tudo isto aconteceu, então eles receberam o verdadeiro batismo do Espírito Santo. E quando eles receberam o verdadeiro batismo do Espírito Santo, meus irmãos, o que realmente se manifesta tanto no capítulo 2 como nos demais capítulos do livro de Atos é que eles passaram a ser vencedores em Cristo. E ser vencedor em Cristo, estar cheio do poder do Espírito Santo, não é falar em línguas estáticas.
ser verdadeiramente vencedor em Cristo Jesus, de acordo com a palavra de Deus, é estar cheio de amor, cheio de mansidão, cheio de pureza, cheio dos frutos do Espírito, qual a palavra de Deus, no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 a 23, nos mostram. Isso é estar cheio, verdadeiramente, do Espírito Santo de Deus, com relação às línguas estranhas, as quais os discípulos falaram. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, leia, releia, leia e releia quantas vezes for preciso, ajoelhe-se diante do seu Deus e peça: Senhor, não pelo pastor, não pelo ministro, porque eles também são homens sujeitos a erro, mas eu suplico que o Senhor, o meu Deus, revele o que verdadeiramente significa estas línguas as quais os discípulos do Senhor falaram no dia do Pentecostes. Lembre-se que línguas estranhas na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nunca foram línguas estáticas, as quais as nações não podem entender. Línguas estranhas na palavra de Deus sempre foram línguas de outras nações. Tanto é que algumas traduções da Bíblia, como as Bíblias na linguagem de hoje, que trazem uma tradução mais fácil para compreendermos a palavra de Deus, em vez de escrever em línguas estranhas, eles traduzindo o original grego para o original português, ou inglês, ou original de qualquer outra nacionalidade, a Bíblia, a linguagem de hoje, traz esta palavra, ou estas palavras, línguas estranhas, como sendo línguas estrangeiras. Os tradutores da Bíblia, que conhecem o original grego, que conhecem o original hebraico e aramaico, eles sabem que quando na palavra de Deus se fala línguas estranhas, está se falando de línguas de outras nações. E lembre-se, meus irmãos e minhas irmãs, quando vocês estiverem estudando o livro de Atos, que no dia do Pentecostes, o qual o Espírito Santo desceu sobre eles, e línguas estranhas foram concedidas aos discípulos, lembre-se que ali, em Jerusalém, por causa do dia do Pentecostes, judeus de todas as nações sobre a face da terra, de acordo com o que diz a palavra de Deus, estavam ali reunidos em Jerusalém no mesmo lugar, para comemorar a festa do dia do Pentecostes. Os judeus que haviam nascido em países distantes, eles não conheciam a linguagem que se falava ali em Jerusalém. Embora eles fossem judeus, eles falavam a linguagem a qual os seus países natais falavam. Por isso que quando as pessoas começaram a ver os discípulos falar desta forma, eles se maravilharam, diz a palavra de Deus, e eles perguntavam um ao outro: o que será que isso significa? Não são todos esses homens galileus? Não falam eles como galileus? E nós não somos judeus da Média, da Pérsia, de Roma, cretenses, prosélitos, judeus de todas as nações debaixo dos céus. E como nós estamos ouvindo esses homens falarem nossas próprias línguas maternas. Eles não estavam ouvindo palavras que não têm significado. A palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 2, nos diz que quando os discípulos receberam o poder do Espírito como línguas estranhas, as próprias Bíblias de hoje traduzem que essas línguas estranhas eram línguas de outras nacionalidades. E no próprio capítulo 2 fica muito claro que os judeus que estavam escutando os discípulos falarem, eles escutaram as palavras dos discípulos em sua própria língua materna. Lembre-se, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas.
Lembre-se que a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias muitos seriam enganados. Lembre-se que a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias Satanás faria até mesmo fogo descer do céu, a presença dos homens, e muitos seriam enganados. Lembre-se que o livro do Apocalipse nos diz que toda a terra se maravilhou após a besta, e toda a terra seguiu a besta, e toda a terra adorou a besta. E aqui não está falando dos não cristãos. Aqui está falando dos cristãos que foram enganados pela besta, porque a besta, diz a palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo, ele é contra tudo aquilo que se chama Deus e tudo aquilo que dá culto a Deus, só que ele se faz como Deus, se assenta no trono de Deus e ele engana a multidões que estão dentro da igreja. Portanto, amigo e amiga, irmão e irmã, volte à primeira fé dos discípulos. Entenda o que verdadeiramente aconteceu no dia do Pentecostes e peça que aquele Pentecostes aconteça em sua vida e não o Pentecoste que você vê ou que você sente alguma coisa em você, mas que talvez e bem provável não seja o mesmo ou a mesma coisa que ocorreu no tempo dos discípulos no capítulo 2 do livro de Atos. Lembre-se, a palavra de Deus nos diz, se possível fosse, até os escolhidos nos últimos dias seriam enganados. E os escolhidos significa aqueles que são selados. E os selados não são todos os cristãos. Os selados são aqueles, diz a palavra de Deus, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho em Jesus. Portanto, não se engane por causa de poderes, de milagres e de sensações que você sente em sua igreja, porque Satanás fará coisas muito maiores para, se possível, enganar até aqueles que serão selados, porque guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho em Jesus. Portanto, ore a Deus e peça que Ele sonde os seus corações e dê discernimento para que você saiba se você está ou não em um caminho errado, pensando que é o caminho certo. Mas prossigamos. Jesus diz àquela primeira igreja no período de Éfeso, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Meus amigos, em todos os períodos da história da Igreja de Deus, nós vemos que o Senhor levantava nações e povos para pregar a sua mensagem a toda tribo, a toda língua, a toda raça e a toda nação. Assim como no passado ele deu esta comissão de pregar as boas novas de um Messias para o seu povo judeu, mas os judeus rejeitaram a fazer a obra como Deus queria, o Senhor removeu o candeeiro do povo judeu, o Senhor removeu o candeeiro dos hebreus. Já que eles não queriam fazer a obra de Deus, o Senhor foi obrigado a vomitá-los de sua boca e levantar um outro povo para então levar as boas novas de um Messias que havia vindo para o mundo, e tanto para os judeus como para gregos, tanto para os hebreus como para os gentios. Os judeus foram retirados os seus candeeiros. E assim, na verdade, eles foram como que espiritualmente vomitados da boca de Deus, colocados de parte. Não que eles estavam agora abandonados e perdidos para sempre, mas eles já não eram mais o povo escolhido de Deus. Agora, aqueles que dos judeus aceitassem a fé, a qual o Senhor estava trazendo para o mundo, a verdadeira fé, a qual os discípulos de Cristo estavam pregando, então esses judeus, se unissem a esta fé,
eles estariam sob a justiça de Cristo e seriam salvos pela justiça de Cristo. Mas o povo hebreu, o povo judeu, em um todo, ou como um todo, o seu candeeiro foi retirado e eles foram colocados de parte porque não cumpriram a comissão que o Senhor Deus havia dado para eles. A igreja de Éfeso, ou a igreja em Éfeso, é o primeiro período dos 7 períodos até a última igreja, a igreja a qual vai ver o Senhor Jesus Cristo voltando em glória. Na verdade, esta igreja, este período, o período de Laodiceia, a qual você e eu estamos hoje vivendo. Mas o Senhor fez uma advertência para aquele povo do período de Éfeso. Ele disse que se eles não cumprissem a sua missão, se eles não se arrependessem, se eles não voltassem às primeiras obras, se eles continuassem com seus corações endurecidos, se eles quisessem continuar em seu formalismo religioso, se eles quisessem continuar se enganando, pensando que estavam cumprindo a vontade de Deus e na verdade não estavam, se eles quisessem permanecer assim, então o Senhor viria e tiraria do lugar o seu candeeiro, e não mais eles seriam a luz do mundo, mas o Senhor levantaria um outro povo, uma outra nação, e daria àquele outro povo, àquela outra nação, a comissão a qual ele havia dado para a igreja do período em Éfeso. Outra nação, outro povo, outras pessoas apanhariam nas mãos o estandarte da verdade para pregar o evangelho do reino, como o Senhor havia comissionado aquela primeira igreja. Isso acontece com você e isso acontece comigo. Ou talvez isso pode acontecer com você, ou isso pode acontecer comigo. Não pense que porque o Senhor, através do seu Espírito Santo, fez um convite para você e fez um convite para mim, e agora que nós estamos na igreja, agora que nós entregamos as nossas vidas para Cristo, se nós não verdadeiramente continuarmos nos santificando, se não continuarmos crescendo em santificação, para que os nossos caráteres sejam dia após dia mais semelhantes ao caráter de Cristo, se nós não continuarmos nessa crescente santificação, então o Senhor não permitirá que nós fiquemos dentro da igreja, tão somente recebendo as suas bênçãos e não fazendo coisa alguma para salvar as almas que estão perecendo. Se você e eu, que somos a luz do mundo, que somos os candeeiros de Deus, a luz de Deus, no 7º período profético das igrejas do Senhor, se nós não fizermos a nossa parte, então o Senhor nos removerá do seu lugar, do nosso lugar. Não seremos mais a luz do mundo. Se nós não queremos ser verdadeiramente luzes no mundo, se nós não queremos verdadeiramente refletir ao mundo a luz da verdade e o caráter de Cristo, então o Senhor não permitirá que continuemos a usurpar este nome de cristãos, mas Ele vos vomitará de sua igreja, de acordo com o que está escrito no capítulo 3 do livro do Apocalipse, na mensagem à igreja de Laodiceia, a igreja que existe no período em que você e eu estamos vivendo. E mais para frente nós entenderemos o que significa ou o que é a igreja de Laodiceia nesses últimos dias. Portanto, nos arrependamos e voltemos às boas obras, como desde o princípio deste estudo eu estou dizendo. Mas vamos adiante. O Senhor diz: tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram professos cristãos. Eram pessoas que professavam crer em Cristo. Eram pessoas que professavam crer na verdade de Cristo. Mas essas pessoas tinham uma interpretação equivocada das Escrituras de Deus. Os nicolaítas, eles interpretavam de maneira errônea as Escrituras de Deus.
E além disso, eles aceitavam o adultério, eles aceitavam a idolatria. E eles diziam que o adultério e a idolatria não eram pecado diante dos olhos de Deus. Ou seja, a idolatria, ela está, na verdade, no primeiro e no segundo mandamento dos 10 mandamentos da palavra de Deus. Mais especificamente no segundo mandamento, mas o primeiro mandamento que fala que não devemos ter outros deuses diante do nosso Deus, também fala a respeito da idolatria. O adultério é o 7º mandamento da lei de Deus. E os nicolaítas, eles, na verdade, jogaram para escanteio esses 2 mandamentos da lei de Deus. De 10 mandamentos, ficaram apenas 8 mandamentos para os nicolaítas. E a palavra de Deus no livro de Tiago, no Novo Testamento, diz que se nós transgredirmos um destes mandamentos, então somos culpados de transgredir todos os demais mandamentos. Os nicolaítas, eles estavam transgredindo 2 desses 10 mandamentos da lei de Deus. Eles estavam transgredindo o 2º mandamento e eles estavam transgredindo o 7º mandamento. E por conta disso, dessa transgressão da lei de Deus, da verdadeira lei eterna, a qual o Senhor escreveu com o seu próprio dedo, por eles estarem transgredindo essa lei e ensinando que os mandamentos, os 10 mandamentos foram abolidos, por conta disso o Senhor Jesus diz que abominava, odiava, detestava as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas se achavam que eram pessoas superiores aos outros cristãos, pois achavam que eles estavam, pela graça, libertos de todas as obras. E assim tem acontecido em nossos dias. Existem os nicolaítas modernos. Os nicolaítas do passado interpretavam a palavra de Deus erroneamente e eles transgrediam alguns dos mandamentos da lei de Deus e ensinavam ao povo que a lei havia sido abolida e que não mais precisava seguir os mandamentos da palavra de Deus. Os nicolaítas modernos estão fazendo a mesma coisa. Interpretam a palavra de Deus de acordo com o desejo que eles têm no coração. Eles leem e entendem a palavra de Deus da maneira que mais vai beneficiá-los em seus desejos. Eles leem a palavra de Deus e eles interpretam a palavra de Deus ao seu bel prazer. Eles trazem textos fora do seu contexto para arrumar um pretexto para ganhar dinheiro nas custas dos outros, ou para continuar em seus pecados, em suas transgressões, mas então aliviarem o peso da consciência. Trazem um texto fora do contexto, para poderem continuar em suas transgressões. Os nicolaítas modernos, meus irmãos, eles misturam, assim como os nicolaítas antigos, a verdade com o erro. Porque os nicolaítas antigos sabiam que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas os nicolaítas antigos esqueceram que a fé sem as obras são mortas. Então, por conta disso, o Senhor Jesus odiava as obras dos nicolaítas. Ele não odiava a fé que eles tinham em Cristo. Deus, odiava, na verdade, o interpretarem que a lei havia sido abolida. Ele odiava que os nicolaítas pregavam que o adultério e a idolatria não eram pecados, sendo que adultério e idolatria estão descritas nos mandamentos de Deus como sendo pecado contra Deus. Os nicolaítas modernos, os nicolaítas de hoje, eles pregam que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isto é verdade, está na palavra de Deus. Mas os nicolaítas modernos, assim como os antigos, eles pregam também que a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, a qual é imutável, a qual o salmista fala que é a verdade, a qual o salmista Davi fala que ela é
eterna, a qual Paulo diz que ela é santa, ela é boa e ela é justa, a qual o apóstolo Paulo diz que ela é a lei da liberdade, a qual o apóstolo Paulo, ele diz que esta lei não é a lei que vai justificar os homens, mas é a lei que é o padrão para o caráter dos filhos de Deus, os quais são santificados e justificados pela fé no sangue de Cristo Jesus. Os nicolaítas de hoje colocam essa lei de parte. Dizem que não é necessário guardar a lei tal como os nicolaítas do passado. Os nicolaítas modernos, eles trocam o sábado do quarto mandamento e eles colocam o domingo, o qual o catecismo romano trouxe após o ano de 321 depois de Cristo, quando Constantino, um dos grandes do Império Romano, estabeleceu que todos os cristãos haveriam de guardar o grande dia do Deus Sol, o domingo, em lugar do sábado do Senhor. Os nicolaítas de hoje em dia, eles colocam de parte o sábado dos testamentos, os mandamentos de Deus, e eles aceitam o domingo do catolicismo romano, que é o venerável dia do sol, de acordo com o que os próprios romanistas, os próprios católicos dizem. A própria Igreja Católica afirma que ela, pela autoridade que ela tem aqui na terra, mudou o santo sábado do Senhor para o dia do domingo, que é o dia venerável de adoração do Deus Sol, que é o maior dos deuses pagãos, que hoje na maçonaria e em outras religiões nós vemos que ele simboliza o próprio Lúcifer, o próprio Satanás. Os nicolaítas de hoje em dia trocam o sábado de Deus, o descanso de Deus, e colocam em lugar do descanso de Deus o dia de veneração ao Deus Sol, o qual foi estabelecido não por Cristo, mas por Constantino, no ano de 321 depois de Cristo, e que foi estabelecido para sempre na cristandade em 364 depois de Cristo. O Senhor odiava os nicolaítas daquela época, as obras deles. E hoje o Senhor também diz para você e para mim, e para todos os cristãos da face da terra, que Ele odeia as obras dos nicolaítas modernos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somente quem recebe de Deus por intermédio do Espírito Santo o dom do discernimento espiritual pode compreender as palavras espirituais. Nós somos tão desejosos de receber dons de curas, dons de milagres, dons de línguas estranhas, as quais não existem em nenhuma nação, e as quais também não são a língua dos anjos, porque a língua dos anjos é a língua mais bela que existe sobre a face da terra, ou melhor, sobre a face de todo o universo. Queremos receber estes dons. Queremos receber as coisas extraordinárias, as quais nos fazem sentir sensações sobrenaturais. Mas não buscamos o discernimento espiritual. Não buscamos de Deus o discernimento espiritual para compreendermos verdadeiramente o que a palavra de Deus quer nos dizer. Jesus várias vezes repetiu: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos, ou a maioria dos que ouviam a Cristo Jesus, eles eram judeus, eles tinham a palavra de Deus em suas mãos, nasceram e cresceram na igreja. Sim, porque naqueles dias os judeus eram a igreja de Deus. Escutavam sermões e mais sermões dos fariseus, dos saduceus, dos rabis.
Os seus pais e suas mães educavam essas crianças nas palavras, nos caminhos de Deus. Mas quando Jesus veio a essa terra e falava coisas espirituais, a maioria daquelas pessoas que nasceram e cresceram na igreja, que tinham a palavra de Deus nas mãos, não compreendiam o que Jesus falava. Porque eles não eram espirituais. Porque eles queriam as bênçãos de Deus, mas eles não queriam verdadeiramente entregar os seus corações nas mãos de Deus. Eles queriam o reino temporal da terra, mas eles não queriam o verdadeiro reino espiritual. Eles se vangloriavam de que Deus havia feito grandes milagres para libertar o seu povo Israel dos egípcios e de outras nações. Mas eles não queriam ser libertos do pecado que havia em seus corações. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ter ouvidos para ouvir a profecia é todo aquele que está clamando a Deus, o dom do Espírito da profecia. Porque a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 17, diz que o dragão, Satanás, ele se irou contra a mulher, que em profecia simboliza a igreja. E Satanás foi fazer guerra aos descendentes, aos restantes dos descendentes da mulher. E ele especifica quem são esses descendentes. São os que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho em Jesus. Em Apocalipse, mais para frente, o anjo explica para João o que é ter o testemunho de Jesus. E o anjo diz: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O espírito da profecia, meus irmãos, não é sair profetizando sobre a vida de todo mundo, porque isso não acontecia na palavra de Deus. Leia de Gênesis até o Apocalipse. E você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, você, minha amiga, vão compreender que os profetas eram enviados para falar, não a respeito de um ou de outro indivíduo. Às vezes isso acontecia, mas sempre quando havia profecia na palavra de Deus, era com a finalidade de alertar a nação de Deus, de alertar o povo de Deus sobre juízos do Senhor, os quais viriam sobre esse povo, se ele não voltasse o coração a Deus. O espírito da profecia, o qual nós vemos manifesto na palavra de Deus, ele tinha a finalidade de levar os filhos de Deus à santificação. Ele tinha a finalidade de levar os filhos de Deus aos pés do Deus de Israel, de Jeová, o Todo-Poderoso. Muito diferente dos dons de profecia dos nossos dias. Eu profetizo sobre carro, sobre casa, sobre dinheiro em sua vida. Quando é que a palavra de Deus profetiza sobre essas coisas? As profecias dos verdadeiros profetas bíblicos falavam sobre a proximidade dos juízos de Deus, ou a proximidade da libertação de Deus. Eram profecias que visavam o bem de toda a nação de Israel, ou o mal de toda a nação de Israel e de outras nações, se porventura continuassem seus maus caminhos. Leia o livro do Apocalipse, leia as profecias bíblicas e veja que nos últimos dias Satanás atuará dentro da igreja de Deus, com a finalidade de fazer coisas semelhantes a que Deus faz. Mas não na ótica do Senhor, mas na ótica de Satanás. Vá até o satanismo e veja o que eles te oferecem lá. Dinheiro, riqueza, fama, poder, prosperidade. Vá até essas igrejas que dizem que profetizam em nome de Deus e veja o que eles estão profetizando. Riqueza, prosperidade, grandeza. É estas as coisas que eles estão profetizando. Coisas que na verdade não são as coisas que Deus profetiza em sua Bíblia para o seu povo, mas as coisas que Satanás profetiza no satanismo para o seu povo. Lembrem-se, fogo desceria do céu, a presença de muitos, e se possível até os escolhidos seriam enganados. Por que você acha que você não está sendo enganado?
Será que você está verdadeiramente buscando a Deus para estar livre dos enganos do maligno na igreja de Deus dos últimos dias? Veja no livro do Apocalipse que espíritos imundos serão enviados aos reis da terra. Eles reunirão todos os habitantes da terra com a finalidade de pelejar contra o povo do Senhor nos últimos dias. Como que eles conseguirão isso? Diz a palavra do Apocalipse, porque eles são espíritos de demônios, realizadores de milagres. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, ouça. Quem tem recebido o Espírito da profecia, compreenda o que verdadeiramente a profecia está dizendo para os últimos dias. Chegou a hora, meu amigo. Chegou a hora, minha amiga. E a hora é agora. Os exércitos vão se degladiar. De um lado o exército da luz, de outro lado o exército das trevas. Em qual dos dois exércitos você estará? O exército da luz tem Emanuel, Cristo como seu general. Ele é a verdade. A palavra de Deus nos diz, ele é a verdade. Mas o outro lado, Satanás, o arqui-inimigo de Deus, o pai da mentira. Ele estará revestido de glória, ele estará revestido de luz. Porque o mistério da iniquidade é que o homem do pecado se assenta no trono de Deus e se faz parecer como Deus e engana todos aqueles que não são os escolhidos de Deus, inclusive todos os evangélicos que não são santificados na verdade de Deus. De qual lado você, de qual lado eu estarei? O grande relógio profético está badalando à meia-noite. Falta poucos segundos proféticos para que o fim venha. E a grande luta do Armagedon é a verdade contra o erro. Uns receberão o selo de Deus, outros receberão a marca da besta. O selo de Deus, diz a palavra de Deus, também lhes dei os meus sábados, para que sirvam de sinal entre mim e vós, em todas as suas gerações posteriores, para que saibais que eu sou o Deus que vos santifica. A marca da besta é o dia a qual dá autoridade a Satanás. O domingo pagão de todas as nações, de todos os reinos, de todos os impérios pagãos. O domingo pagão, o qual Constantino e os seus subsequentes, aqueles que vieram depois dele, os quais ascenderam ao trono dos papas. A autoridade de Roma é o domingo, o venerável dia do Deus Sol. O Sol é Satanás. E no capítulo 9 do livro de Ezequiel, o Deus infinito diz que ele se irou ao extremo com a nação. Quando estes, dentro do templo de Deus, dentro da casa de Deus, dentro do santuário de Deus, viraram as costas para o Shekinah e diante do sol se prostraram e o adoraram. E isso nunca aconteceu na antiguidade. A profecia de Ezequiel capítulo 9, ela se refere aos últimos dias. E o Senhor ali estava dizendo que aqueles que se dizem o seu povo estavam curvados diante do sol, aceitando o dia que se adora ao sol. O grande e último conflito é o conflito entre a verdade e o erro. Os que são santificados na verdade têm o selo de Deus. Diz a palavra de Deus, o dragão se ira contra os que guardam os mandamentos, todos os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus, que diz o anjo, é o espírito da profecia. Os que recebem a marca da besta
tem o selo da autoridade da besta, que é o domingo do Deus Sol. De qual lado você estará? Diz a palavra do Senhor: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. No jardim do Éden, Adão e Eva tinham acesso livre à árvore que produzia o fruto que perpetuava a vida, a árvore da vida. Mas em dado momento eles escolheram comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E neste momento diz a palavra de Deus que o Senhor colocou querubins após expulsar Adão e Eva do jardim do Éden. Colocou querubins à porta do jardim, de maneira que Adão e Eva não tinham mais acesso à árvore que produziam os frutos que perpetuavam a vida. O salário do pecado é a morte. Nós não temos mais os frutos que perpetuam a vida. Mas o Senhor está dizendo que aqueles frutos, os quais nos foram tirados por causa do pecado de nossos primeiros pais, na cidade gloriosa, Jerusalém, a qual o rei habita e se assenta em seu glorioso trono. Ali, diante do seu trono, de uma margem à outra do rio, está a árvore da vida. Os seus troncos são como ouro transparente. As suas folhas descem até perto do rio da água da vida. Os seus frutos dão de mês em mês. E os seus frutos servem para perpetuar a vida dos santos. Que as suas folhas são para a cura dos povos. Ali está o fruto o qual nos foi retirado por conta do pecado. Nós teremos novamente acesso à árvore da vida quando ascendermos a cidade gloriosa de Deus e entrarmos na presença do Altíssimo. A vida de Cristo é o que nos dá vida, mas Ele em sua onisciência estabeleceu uma árvore cujos frutos perpetuam a vida a qual Ele nos dá. Glorioso será o desfecho desse grande conflito entre a verdade e o erro. Os filhos de Deus serão oprimidos, serão castigados, serão escarnecidos e serão perseguidos, diz a palavra de Deus. Mas o Senhor diz que aqueles que com Ele morrem, com Ele também ressuscitarão e reinarão pelos séculos dos séculos, para todo o sempre. Amém. Você quer ter direito à árvore da vida? Então você tem que vencer. Assim como os nossos irmãos do primeiro período profético, da primeira igreja profética de Deus, o período de Éfeso, venceram. Alguns, ou talvez muitos, caíram de seus postos, mas alguns, ou muitos, venceram e terão direito à árvore da vida. O Senhor oferece a ti e a mim a árvore da vida para que nos alimentemos do fruto da vida. Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus, o nosso Rei, Salvador e Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador e Senhor, nós entramos em Tua presença para lhe agradecer o espírito da profecia. Obrigado porque o Senhor derrama o Seu Espírito Santo sobre homens e mulheres nesses últimos dias, para que a profecia seja compreendida. E dessa maneira, dezenas a milhões de almas não sejam enganadas pelos terríveis e quase que irresistíveis enganos de Satanás.
Graças nós lhe damos porque o Senhor revela as suas profecias para o seu povo dos últimos dias. Povo este o qual deseja ter ouvidos espirituais a fim de ouvir as suas palavras. Não nos deixe nos perdermos. Não nos deixe desviarmos para a direita ou para a esquerda do caminho. Guia-nos no reto caminho. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, este foi mais um estudo do Apocalipse versículo por versículo. Eu espero você no próximo estudo. Não perca! Nós ainda estamos nos primeiros capítulos do livro do Apocalipse. Esta viagem no mundo da profecia ainda tem coisas muito profundas e grandiosas para revelar para os servos de Deus, os quais estão se preparando para o grande dia do nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo, o Rei do Universo. Até mais. Tchau.